Então, olha só, quando a gente pega aqui o nosso primeiro argumento chamado valor procurado, ele é um argumento obrigatório que a gente tem que colocar aqui dentro, tá? É obrigatório que a gente coloque esse valor procurado aqui. E ele diz o seguinte pra gente: o valor que você deseja procurar, o valor que você deseja pesquisar. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco, ó. Então, pera isso aqui é spoiler, tá? Isso aqui é spoiler. Então, de uma forma bem resumida, pessoal, o valor procurado nada mais é do que um valor que você quer procurar. Eu costumo dizer que é o seguinte: é um valor que a partir dele você vai achar a informação que você quer. Como, por exemplo, vamos vir para o exercício número 1, vamos construindo juntos. Ó. Aqui eu vou colocar o número de nota fiscal qualquer, desses aqui que eu tenho. Então, por exemplo, vou escrever esse daqui, ó, 19.348. 19.348. Eu quero que no momento em que eu digitar o número de nota fiscal aqui dentro, todas essas outras células aqui sejam automaticamente preenchidas com as informações que eu tenho dessa nota fiscal. Olha só que interessante. Sendo assim, pessoal, eu vou utilizar uma função PROC-V. Vamos lá, vou começar com o meu vendedor que eu tenho aqui. Igual, PROC-V, valor procurado. Lembre-se que o valor procurado é uma informação, é um valor que a partir dele eu vou achar o que eu quero. Eu não quero achar o nome do vendedor, pessoal. Não é essa a minha informação que eu quero, o nome do vendedor. Sendo assim, como que eu vou encontrar o nome desse vendedor? Eu vou encontrar o nome do vendedor a partir do número da nota fiscal. Sendo assim, o meu valor procurado é a minha nota fiscal que está aqui dentro. Tá? É a partir deste valor. Ok? Beleza. Matamos aqui o nosso primeiro argumento. Deixa eu deixar essa função aqui escrita dessa forma. E agora vamos continuar com os outros argumentos. Olha só. Segundo argumento que eu tenho aqui dentro, matriz tabela. O que é essa matriz tabela, pessoal? Essa matriz tabela, diz aqui, a Microsoft diz para a gente o seguinte: é o intervalo de células em que o PROC-V procurará pelo valor procurado e também o seu valor de retorno. Então, pessoal, eu costumo dizer que a matriz tabela nada mais é do que toda a minha tabelinha onde o PROC-V vai procurar as minhas informações. Olha só que massa, olha só que interessante. Então, deixa eu voltar aqui para dentro, ó, tirar esse apóstrofo daqui. E olha só, pessoal, ponto e vírgula. Lembre-se que a gente utiliza do ponto e vírgula para passar de argumento, né? Então, a minha matriz tabela, pessoal, nada mais é do que toda essa minha tabelinha que está aqui, tá? Então, selecionei aqui utilizando Ctrl setas, né? Ctrl Shift setas. Então, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo, ele traz para mim esse argumento aqui, ok? Então, olha só que interessante, turma. Vou colocar aqui meu apóstrofo de novo para explicar uma coisinha para vocês, que é o seguinte: por que o PROC-V, entre aspas, foi substituído em 2019? Porque o PROC-V ele tem um probleminha muito grande, que é o seguinte: a matriz tabela obrigatoriamente deve ter na sua primeira coluna os nossos valores procurados. Como assim, Henrique? O nosso valor procurado não é uma nota fiscal? Sendo assim, aqui a primeira coluna da nossa matriz tabela deve ser a nossa nota fiscal. Henrique, mas e se a nota fiscal estivesse aqui no lugar do produto? O PROC-V daria um erro. Então, esse era um problema que a gente passava por muito tempo, né? A gente tinha como driblar isso com o índice CORRESP, por exemplo, porém era um pouquinho mais complexo. E agora, né, em 2019, lançou então a função PROC-X. Já tem vídeo aqui no canal sobre a função PROC-X também, tem vários vídeos, na verdade, sobre a função PROC-X, e ela resolve esse problema, tá? Então, lembre-se sempre disso. Se você está trabalhando com o PROC-V, lembre-se que, obrigatoriamente, a primeira coluna da sua matriz tabela deve ser o seu valor procurado. Guarda isso, ok? Então, eu tenho aqui dentro, né, a nossa matriz tabela, e aí a gente matou o segundo argumento. E agora a gente vai para o nosso terceiro argumento, que é o número índice coluna, que também é obrigatório. O que significa isso? O número índice coluna nada mais é do que o número da coluna, começando com 1 para a coluna mais à esquerda, que contém o valor de retorno, né? A Microsoft ela dá uma embaranada na explicação, mas basicamente, pessoal, o nosso número índice coluna nada mais é do que a coluna da minha matriz tabela, onde estão os valores que eu estou procurando. Ou seja, a nossa matriz tabela é toda essa matriz tabela aqui, né? Em qual coluna estão os nossos valores procurados? Estão os valores que eu estou procurando? Possivelmente você pode falar: Henrique, eu estou procurando pelo vendedor. Então ele vai retornar para mim. Aqui a nossa coluna D, certo? Errado, pessoal. Olha só que interessante.
aqui no na nossa matriz tabela, a gente vai sempre começar a trazer da esquerda para a direita a partir da primeira coluna da matriz tabela e contando os números, ou seja, número 1, número 2, número 3, tá? Olha só que interessante. Então, a partir de agora, pessoal, quando você estiver construindo o seu PROC-V, você vai ignorar esses textos que eu tenho aqui em cima e trazer somente o número da coluna que você está querendo buscar, contando a partir da primeira selecionada. Então, essa coluna que está em branco aqui, a gente não conta, tá? Então, ó, a gente vai contar número 1, número 2, número 3. Vamos preencher isso aqui dentro do nosso PROC-V para ver como é que fica? Então, olha só. Tiro aqui, dou um ponto e vírgula para passar de argumento e vou simplesmente colocar o número 3 que está aqui dentro. Certo? Só isso. E agora, vamos voltar, que a gente tem um último argumento ainda, que é muito interessante, que é o seguinte. Por fim, a gente tem um intervalo de pesquisa. O que é isso? A gente tem, pessoal, como se não bastasse, né? A gente tem aí os nossos PROC-Vs falsos e os nossos PROC-Vs verdadeiros. O que significa isso? A gente vai trabalhar com os dois, tá? Mas o PROC-V falso, pessoal, nada mais é do que uma pesquisa pelo valor exato. Ou seja, eu quero procurar exatamente por esse número de nota fiscal. Então, eu quero exatamente o 19.348. Eu quero exatamente esse valor. Ponto final. Nada mais que isso. Então, o que seria o PROC-V verdadeiro? O aproximado. Eu vou mostrar para você aqui dentro desse exercício, tá? Então, guarda por enquanto na cabeça somente que o PROC-V falso busca para a gente correspondências exatas, ok? Então, eu vou voltar aqui dentro do meu PROC-V, vou tirar aquele apóstrofo lá do início, né? Tiro ele aqui. E aí, pessoal, no final, olha só, ponto e vírgula, e eu vou colocar meu intervalo falso, olha, repara que ele até mostra pra gente aqui a nossa correspondência, tá? Então, vem aqui, falso, fecho meus parênteses e dou um Enter, ok? Então, é isso, ele traz para mim o Augusto, que é o vendedor da nota 19.348, tá? Olha só que interessante, ele traz para mim esse valor aqui, então, certo? Dá para trocar? Vamos trocar para o 52, ó. 52 é a Mariana. Então, vamos trocar 19.352, ok? E ele já trocou automaticamente. Os outros exercícios que a gente tem aqui dentro é somente a gente trocar o número índice coluna.